Bom dia, Reinaldo, Brunão, do Correia, do Pirajá e amigos da Rádio Jovem Pan São João. Mais uma vez aqui na nossa coluna Trânsito e suas curiosidades. Bom, Reinaldão, hoje o assunto é suspensão do direito de dirigir. Quando o infrator comete aí as suas irregularidades no trânsito e acaba sendo autuado, ele vai sofrer uma pontuação, né, uma acumulação de pontos no prontuário da sua Carteira Nacional de Habilitação, além dos pagamentos em valores monetários referentes à multa que ele vai ter que arcar. A pontuação, né, os famosos pontos na carteira, são divididos da seguinte maneira, né? Uma infração leve são 3 pontos, uma infração média 4 pontos, uma infração grave são 5 pontos e uma infração gravíssima são 7 pontos. Todo mundo, a grande maioria dos condutores conhece essa situação e sabe que o acúmulo dos pontos vai gerar aí a suspensão do direito de dirigir. Mas em 2020 nós tivemos a entrada em vigor da Lei 14.071, que fez alterações significativas no Código de Trânsito e dentre elas fez a alteração da questão da pontuação na CNH, né, nos pontos acumulados da CNH. O que diz a lei então? Que passou de 20 para 40 pontos o limite, né, para você sofrer aí o processo de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou sofrer o processo de suspensão do seu direito de dirigir por um período aí de 6 meses a 1 ano, e esse período na reincidência pode ser aumentado, como eu falei. Mas acontece o seguinte, essa mudança de 20 para 40 pontos, ela tem algumas condições. Se você cometeu no período de 12 meses uma infração gravíssima, tá? O seu limite vai cair para 30 pontos. Se você cometeu 2 ou mais infrações gravíssimas, né, categorizadas como infração gravíssima, o seu limite volta a ser de 20 pontos na carteira. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aí o limite de 40 pontos, desde que eu não cometa no período de 12 meses infração gravíssima. Se eu não cometer, 40 pontos. Uma cai para 30 pontos o meu limite. E de 2 ou mais cai para 20 pontos o meu limite. Bom, existe aí uma exceção. Quem exerce atividade remunerada, né, como motorista de táxi, motorista de ônibus, motorista de caminhão, né, empregado lá como motorista de caminhão ou autônomo, motoristas de aplicativo, ou seja, quem exerce atividade remunerada e na sua atividade remunerada você é necessária a sua CNH, ou seja, você tem aí a sua profissão como motorista ou motociclista profissional, né, os motoboys aí, mototáxi, então a pontuação será sempre de 40 pontos, tá? Então você não tem essa diminuição do limite de 30 e 20 pontos. Para quem exerce atividade remunerada, como motorista ou como motociclista profissional, o limite será sempre de 40 pontos, não importando se você cometeu infração gravíssima ou não. Né? Isso é uma certa proteção que a lei deu aí a quem exerce atividade remunerada, ou seja, quem tira o seu sustento através da sua Carteira Nacional de Habilitação. Só que, Reinaldo, tem mais um detalhezinho que às vezes passa desapercebido aí pelas pessoas. Existem algumas infrações cuja penalidade prevista na própria infração gravíssima já é a própria suspensão do direito de dirigir. Então, nesses casos, elas são aquelas infrações chamadas de autossuspensivas. Não necessita que você acumule o limite de pontos para que a autoridade de trânsito venha a aplicar em você a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Essas infrações são aquelas infrações, vamos dizer assim, gravíssima ou vai até além da gravíssima, né? Assim, teoricamente falando. Então seria aquelas infrações de você dirigir sob efeito de álcool,
tirar racha, dirigir ameaçando outras pessoas na via pública, manobras arriscadas e exibicionistas, né? Então esse tipo de infração, como por exemplo empinar moto, né? Uma manobra arriscada e de exibição. Então esse tipo de infração ela é autossuspensiva, ou seja, a autoridade de trânsito pode te aplicar a suspensão do seu direito de dirigir, mesmo que você não tenha a quantidade de pontos atingidas aí na carteira, tá? Então é interessante que todo mundo aí entre aí na carteira digital de trânsito, né, o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, e consulte a sua pontuação, ou então entra lá no site do Detran, no campo lá, Meu Detran, vai lá em CNH, vê as condições que estão a sua habilitação, se você está com pontuação ou não, tem até a questão de você tirar uma certidão emitida pelo site do Detran dos pontos que você tem do último ano, né, dos últimos 12 meses. Então, é importante que a gente tenha aí o controle da condição da nossa habilitação. Espero que tenham gostado, uma ótima quinta-feira para todo mundo e que Deus nos abençoe.